Gravar. Querido Deus, Santo Pai, louvamos o teu nome nesta noite, agradecidos pela tua bondade e misericórdia. E apresentamos as nossas vidas com respeito a esta aula de hoje. Pedimos que teu Santo Espírito nos guie, nos oriente, nos ministre poderosamente através dessa preciosa matéria que estamos estudando. Senhor, fala aos corações dos teus filhos, ajudando-os a entender a ministração da tua palavra e assimilando-a. Ajuda-me a mim na transmissão da mesma, dá-me a graça necessária para transmitir com graça, com propriedade, humildade e dependência de ti a tua santa palavra. Muito obrigado, a ti oramos e te agradecemos no maravilhoso, bendito nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos, pela bondade de Deus, hoje na segunda aula da nossa matéria de a teologia do obreiro. Acredito que vocês já estão de posse da a nova apostila, né? William, já está com a nova apostila ou ainda não? Ainda Eu não, ainda não. perfeito. Bom, pastor Jurandir, o Orsino chegou a alcançar a apostila? Já. Ó. Evaldo Fui já eu que está com a não, apostila? fui eu que não alcancei o assino, Maravilhas, então. maravilha. Irmão Ednilson já recebeu sua apostila, acredito? Ainda não, caramba, uau, que dificuldade. E está aqui, ó, em Claremont. Não consigo entender para onde foi essa apostila. Eu enviei na quarta-feira passada. Que estranho. Irmã Cleidiane, pode falar comigo? Não sei se ela me ouve. Sim, A senhora paz do recebeu a Senhor. apostila? Pai do senhor, a senhora recebeu? É, ela já chegou, só que ela tá na casa da minha cunhada. Tem esse detalhezinho. Ok, ok. Então É, hoje, infelizmente, a senhora vai estar, se quiser, se conseguir seguir pelo PDF, foi fenômeno. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se a senhora conseguir seguir pelo PDF, não sei se a senhora tem essa facilidade, né? Acredito que sim, não sei. sim, não consigo, sim. Não, perfeito, perfeito. Aí já na semana que vem já vai estar tudo regularizado. Tá? O pastor Jandir com o irmão Uhum. dele, tá lá o, o Remelo, né? Como é parecido com o pastor Jandir? Rapaz, não tinha ideia que o pastor Jandir tivesse um irmão tão parecido. Que coisa séria. Amém. Até com a camiseta do Palmeiras, verdinho e tudo, mas é assim mesmo. Meus irmãos, vamos então à nossa matéria de hoje. Não sei se você teve tempo ou oportunidade de ir lá no grupo. Eu fiz uma nova postagem de um grupo de slides. Aqueles slides que eu fiz semana passada, eu deletei e tive que fazer uma pequena alteraçãozinha, uma pequena alteração. Então, se você for lá no grupo, você vai ver um novo grupo de slides, tá? Eu sugiro que você então salve para você tê-lo em mente, tá? Que a gente vai trabalhar também bastante com este grupo de slides. Hoje, como havíamos informado, nós vamos trabalhar bastante sobre a questão do diaconato e sobre a liderança cristã. Ela é uma apostila não muito grande, mas a gente vai desenvolver bastante essas duas temáticas. Provavelmente hoje a gente vai gastar quase toda a aula falando sobre o diaconato. Parece que não tem muita coisa. Sim, a Bíblia tem bastante orientação, bastante informação, bastante ensino sobre a questão do diaconato e vamos também falar, havendo um tempinho que sobre, nós vamos falar sobre os princípios bíblicos de liderança cristã. Como nós temos orientado aos irmãos, nós costumamos não ler o todo da apostila, só alguns pontos mais relevantes, mais importantes. Estamos esperando aí um novo aluno chegar, nosso irmão Adriano Paixão, acredito que seja ele, né? Está entrando aqui com uma numeração 972463. Vamos aguardar aqui só um momentinho. Quero acreditar que seja ele. Tá bem lento, não vejo, não tem pelo menos vídeo de momento. Ok. Ok, enquanto ele está tentando se conectar, né, porque eu estou percebendo que a conexão dele parece estar um pouco lenta, eu só quero ler uma partezinha ligada à página 8 e 9. Se você tem aí a sua apostila, papel, ou pode acompanhar no PDF,
eu quero levar você somente, não vou ler toda a apostila, como já disse, só para a introdução. A página 8 e 9, né? Como introdução sobre a temática, o diaconato. Vamos lá. Com quem está? Perfeito. Vamos lá. O diaconato, página 8. Com base em Atos 6, os diáconos cuidam da beneficência da igreja. É um trabalho tão importante e difícil que o texto menciona a necessidade de serem os diáconos homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Versículo 3. Estevão, um daqueles primeiros 7 diáconos, era homem cheio de fé e do Espírito Santo, conforme diz Atos 6,5. Alguns diáconos receberam também o dom da profecia ou do ensino e o talento natural para discursar, de modo que, além da beneficência, exerciam também o ministério da palavra. Foi o caso de Estevão, como lemos em Atos 6,8 e 7,1 a 60, e de Filipe, Atos 8,5. A visão sobre o diaconato é que o diácono é o oficial ungido pela liderança, mediante o seu preparo, submissão, frutos e principalmente a confirmação do Senhor. Sob a supervisão de um presbítero, dedicar-se especialmente a esses 4 pontos. Nós vamos bater na tecla desses 4 pontos. Arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino e exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e de suas dependências. Isso é apenas uma pequena introdução, né? Só lemos esta partezinha da apostila na página 8 e 9. Então, agora nós vamos entrar nos slides. Acredito que nosso irmão Adriano Paixão já entrou. Cabe saber se ele está nos ouvindo. Irmão Adriano, está nos ouvindo? Sim ou não? Acredito que não está nos ouvindo. Alô, irmão Adriano? Não, ele não está nos ouvindo. Mas, ok, nós vamos ter que passar adiante aqui, isto com os slides, para a gente não perder tempo. No momento que ele aparecer, a gente então procura estabelecer o contato visual. Perfeito. Todos vocês estão enxergando os slides? Sim, me deixem saber, todos estão enxergando? Maravilha. Perfeito. Vamos então trabalhar basicamente com esses slides que vão nos dar uma visão bem curiosa, bem interessante, bem ilustrativa, né? Sobre os deveres do diácono, o significado de diácono e, consequentemente, provavelmente não vai ser hoje, mas está dentro desse slide, ou desse grupo de slides, uma visão bíblica e panorâmica do que é liderança cristã. Ok. Irmão Adriano, me ouve? Ouço sim. Perfeito, perfeito. Vamos aguardar o irmão entrar com imagem, que de momento eu não tenho a sua imagem. Perfeito, obrigado. Vamos lá. Bom, os objetivos em estudarmos sobre essa temática. Entrou nosso irmão Adriano. Ok. Só vou sair um momentinho para cumprimentá-lo. Meus irmãos, aqui nós temos o nosso novo aluno, nosso irmão Adriano do Carmo Paixão, ali da cidade de Manchester, estado de New Hampshire, né? Outro extremo em relação à Flórida, né? Queremos cumprimentar o nosso irmão. O que a turma, né? Pelo menos os que estão aqui presentes, gostariam de transmitir ao nosso irmão Adriano? Seja bem-vindo. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor para todos. Esse bem-vindo, com todo respeito, está um pouquinho desanimado. Seja bem-vindo. Se eu fosse irmão Adriano, eu não voltaria não, gente. Vamos lá. Vamos fingir que se não acontecer, vamos apagar, vamos passar borracha nessa bem-vinda e vamos começar tudo de novo. Que nós dizemos ao nosso irmão Adriano... Seja bem-vindo. Bem-vindo. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Deus. Agora eu percebi que o irmão Adriano é bem. Deus abençoe, irmão Adriano. O irmão está usando o celular, ou seja, está com a imagem um pouquinho reduzida. Tente girá-lo. Vamos ver se ele acompanha. De repente, Pastor, o seu celular acompanha. Sim. Eu estou usando o iPad, mas eu não. Na verdade, é a primeira vez que eu uso ele, então eu não sei ainda abrir ele.
Certo, certo. Não, tranquilo, tranquilo. Então o irmão trabalha com essa imagem hoje, depois com o Eu acho que tempo, se virar ele de lado, a imagem fica maior, hein? tente girá-lo. Aí Aí, ó. está. Maravilha. Esse é o Maravilha. técnico William. Nós temos O técnicos de William, informática. o William é Nós terrível. temos, Uma nós temos mente, um técnico. duas mentes pensa melhor do que uma, né? Agora 3, 4, Com melhor do que duas. certeza, com certeza. Deus abençoe, irmão Adriano, seja bem-vindo em nosso meio, tá? Amém. Conseguiu receber a nossa apostila ou não? Sim, sim. Maravilha, glória a Deus. Nós acabamos de fazer a leitura na página 2 e 3, perdão, na página 8 e 9, né? Só dando uma introdução sobre o diaconato. Se o irmão deu uma olhadinha lá no grupo, eu fiz uma postagem de um conjunto de slides, tá? Esse conjunto de slides, o irmão tem que salvá-lo, é necessário para também ter em mente, né, o desenvolvimento da matéria, porque nós vamos usá-lo agora, né, ou no transcurso das próximas aulas. Boa noite, a paz do Senhor, irmã Angélica. Está aí nossa irmã Angélica, prazer rever a senhora. Eu pensei que a senhora não conseguiria chegar hoje, mas chegou, graças a Deus. Irmão Vitor está ali ouvindo, mas amém. Já estou ciente da situação do nosso irmão Vitor, né? Antes da gente continuar, deixa eu só colocar uma rapidinha palavra, bem rápido, não vou tomar nem 3 minutos. Infelizmente, irmãos, eu não consegui fazer na minha viagem à Inglaterra, como estava previsto. Lamentavelmente, na terça-feira, ao final da tarde, minha esposa passou muito mal, não vou entrar em muitos detalhes, né, porque tá, ela sofreu um acidente, quem sabe, né, creio que alguns dos irmãos sabem, ela sofreu um acidente há 2 anos e alguns meses, 2 anos e 2 meses atrás, fraturou o tornozelo direito, e por não termos seguro de saúde aqui na Flórida, e nós sofremos um péssimo atendimento, ou seja, se constatou uma negligência médica e também a esposa ficou com sérias complicações. E na terça-feira, minha esposa teve uma trombose de proporções bem graves. Corremos, né, numa clínica, ela foi atendida, graças a Deus, fez uma longa bateria de exames, mas os médicos disseram que o estado dela inspira alguns cuidados. Então, eu simplesmente não pude viajar. Então, os irmãos estejam em oração para que Deus possa entrar com uma intervenção. Estamos fazendo o que está ao nosso alcance, mas o que não está, vai estar nas mãos do Senhor nosso Deus, tá bom, meus irmãos? Conto com as vossas orações, não consegui fazer a minha viagem, tive que cancelar. Foi uma situação difícil, a gente não pode viajar com a esposa numa situação dessa natureza. Misericórdia, eu chamei os irmãos lá, expliquei, mas tudo bem, eles entenderam. E estamos aqui, né, nessa batalha, que Deus vai nos dar vitória como nos tem dado em tantas outras batalhas. Amém? Obrigado pelas vossas orações, não foi dessa vez não, mas a gente vai à Inglaterra mais adiante, né, com a ajuda do nosso Deus, e a gente conseguir superar essa situaçãozinha bastante incômoda que estamos vivendo nesse momento, mas amém. Perfeito, vamos então aos nossos slides, e isto. Perfeito. No momento que nós estamos nos propondo a estudar sobre o diaconato, né? Interessante, né? Depois desta aula, desta lição, o aluno deverá estar apto para analisar o estilo de vida diaconal de Jesus, explicar a instituição do ministério do diácono e discorrer sobre o perfil e a função do diácono. Muitos pensam que ser diácono é desonroso. Não. O ministério diaconal, muito pelo contrário, ele é muito honroso. A palavra-chave que nós podemos dizer aqui, né, que o diácono é aquele que serve por amor, por amor. Nós vamos estudar a título de esboço, né? É interessante isso aqui, né? Nós vamos estudar sobre a diaconia de Jesus Cristo, a instituição dos diáconos, o conceito da função e o perfil e função do diácono, né? Como a Bíblia valoriza, né, a pessoa do diácono. Vamos lá. No primeiro século da era cristã, como já falamos, né, na apostila da página 8 e 9, né, o irmão Adriano que está chegando, nós geralmente não fazemos em sala de aula a leitura continuada da apostila, para não se tornar algo cansativo, enfadonho. Nós só lemos algumas partes
importantes, né? E trabalhamos muito com os recursos visuais, certo? Então, nós sugerimos ou recomendamos que o aluno faça a leitura na sua casa no transcurso dos dias, e para que possa, então, ter uma compreensão, um entendimento mais pleno da matéria. Mas interessante esse mapinha aqui, ó. No primeiro século da era cristã, a igreja cresce sobre o avivamento do Espírito Santo e expandiu-se por todo o mundo. Se você presta atenção nesse mapinha, essas flechas indicam o movimento dos discípulos ou apóstolos do Senhor Jesus, como, por exemplo, Tiago o Grande se moveu para a Espanha, o apóstolo Pedro se moveu para a Gália, ou atual França, João para a Ásia Menor, Filipe para a Frígia, André, segundo a tradição missionária dos apóstolos, teria chegado às terras que atualmente seria a Rússia. Bartolomeu e Simão o Zelote se lançaram dentro da Pérsia, que seria hoje o Irã. Tiago Justo e Tomé se lançaram para a Índia e Marcos para o Egito. Todas essas trajetórias são baseadas em fatos históricos, né? Nós temos um número grande de historiadores, dentre eles Eusébio de Cesareia, Flávio Josefo, Heródoto. Eles então dão testemunho histórico do movimento destes apóstolos. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, naquela época, né? Quando os diáconos foram instituídos, demandando urgentes providências. Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Nós vamos também fazer a leitura de muitos textos bíblicos. Se quiser anotar, fique à vontade, porque esses textos, inclusive, estão assinalados na apostila, mas vamos fazer a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 1 ao 7, para você entender o contexto. Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Eu sei que eu também estou devendo a liberação das notas de alguns alunos. Eu consegui liberar de alguns alunos, outros eu não consegui ainda liberar. Mas fiquem tranquilos que até a próxima semana, permitindo Deus, eu estarei liberando todas as notas, com exceção daqueles alunos que optaram por fazer o trabalho na dificuldade da prova. Atos capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus. Atos 6, 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Em versículo 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Deixa eu fazer umas rapidinhas perguntas em cima do texto que nós acabamos de ler. Número 1. Quantos diáconos a igreja primitiva separou pela primeira vez? Baseado nesse texto. Vamos lá. Se você prestou atenção na leitura do texto que acabamos de fazer. Quantos? 5, 9, 10, 15? 7. Quantos? 7. 7.
7 diáconos. Interessante, né? 7 na Bíblia é o número da perfeição de Deus, a perfeição divina. O número 7 é a combinação de 3 mais 4. Eu creio que já comentei isso, né? E repito para quem ainda não tem essa informação anotada em um lugar, né? 3 é o número de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 4 é o número da terra, norte, sul, leste, oeste. Então, 3 mais 4, 7, ou seja, céu e terra combinados gera, então, a simbologia da perfeição divina. Outra perguntinha em cima do texto que acabamos de ler. A igreja primitiva tomou uma postura, né, que ela é considerada bíblica. Por que bíblica? Porque está registrado na palavra de Deus, e essa postura, de uma certa forma, foi lá influenciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A que exatamente eu estou me referindo? A igreja primitiva deixou bem claro que tinha uma postura no ato da separação de obreiros, e começa com diáconos. Esta postura ou esse procedimento deveria se estender até os dias de hoje, porque não houve nenhuma revogação ou nenhuma alteração desta postura. Você vai entender o porquê eu estou fazendo essa pergunta. Mas baseado nesse texto, qual seria o procedimento bíblico para a separação de obreiros? Se você percebeu na leitura do texto, de repente você não prestou atenção, precisa reler o texto. Há um ato, há um procedimento na separação de obreiros. Qualquer um pode dar aí a sua resposta, abrir o seu áudio e responder. O Espírito Santo é quem separava? Sim, mas tinha um procedimento físico, um procedimento... Imposição de mãos. Isto, anote aí, imposição de mãos. Isso foi por influência do próprio Senhor Jesus, tá? O Senhor Jesus, você lendo com atenção os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai observar que o Senhor Jesus influencia os discípulos que depois se converteram apóstolos com este procedimento, imposição de mãos. Por que eu bato nessa tecla? Hoje em dia, eu não sei se você já tiver essa experiência, ao longo de 54 anos caminhando no Evangelho, eu já, infelizmente, já tive o dissabor de ver procedimentos nada bíblicos de separação de obreiros. Como assim nada bíblicos? Não sei se vocês já estiveram em separação de obreiros, como diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, onde o procedimento não era imposição de mãos. Não. Pegar uma botija de azeite e derramar sobre a cabeça. Mas como assim? Não. Mas como assim? Mas isso está na Bíblia. Alô? Sim, está na Bíblia. Mas não é um procedimento que Jesus deixou ensinado dentro e para o Novo Testamento. Preste atenção. Esse é um procedimento comum do Antigo Testamento. Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer, eu já falei isso em algumas outras aulas, e é importante sempre ficar batendo nesta tecla, porque é importante, é muito importante nós termos esta visão plenamente bíblica. Existem coisas no Antigo Testamento que são apenas sombra de coisas que aconteceriam plenamente no Novo Testamento. Por outro lado, estas mesmas coisas, algumas delas, só foram válidas para o tempo da primeira aliança ou da velha ou antiga aliança, não vindo a se repetir dentro da nova aliança. Aí você vai me perguntar, qual o critério bíblico, então, para você saber o que é válido no Antigo e no Novo Testamento? Se você quiser anotar, eu já falei isso umas várias vezes, mas não me canso de repeti-las. Como eu sei que um princípio ou um procedimento do Antigo Testamento continua válido no Novo? Importantíssimo isso aqui. Primeiro, faça-se as seguintes perguntas. O Senhor Jesus confirmou esses ensinos, princípios ou procedimentos dentro dos 4 evangelhos pelo menos 2 vezes? É a pergunta. O Senhor Jesus confirmou esses princípios, ensinos ou procedimentos
pelo menos 2 vezes dentro dos 4 evangelhos? Segunda pergunta. Além do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo confirma estes ensinos, princípios ou procedimentos, pelo menos dentro de 2 das suas 13 epístolas? Essa é a terceira pergunta. A segunda pergunta. A terceira pergunta. Os apóstolos Pedro, escute essa, Pedro, Tiago, João e Judas, eles confirmam pelo menos 2 vezes esses mesmos ensinos, princípios ou procedimentos nas epístolas que levam os seus nomes? Se a resposta for sim, então o procedimento, o ensino, o princípio do Antigo Testamento, ele é válido diretamente no Novo. Se a resposta for não, significa que estes princípios, ensinos ou procedimentos só tiveram uma única validade no tempo do Antigo Testamento e para a nação de Israel. E isto se aplica perfeitamente à questão do derramamento de azeite sobre a cabeça de um obreiro. Olha só que interessante. Se você estudar afinco, com profundidade, o Antigo Testamento, só 3 tipos de pessoas no Antigo Testamento recebiam a unção com óleo para dar início aos seus ministérios. Quem eram esses 3 tipos de pessoas? Alguém consegue imaginar? Alguém já estudou? Alguém já ouviu? Alguém já leu sobre isso? Pode se manifestar aqui. Reis, sacerdotes e profetas. Reis, sacerdotes e profetas. Se você não sabia ou se esqueceu, anote. Reis, sacerdotes e profetas. Só no Antigo Testamento haviam 3 tipos de pessoas que recebiam a unção de óleo na cabeça, simbolizando o quê? A morada do Espírito Santo que aconteceria nos dias do Novo Testamento. Deixa bem claro. No Antigo Testamento, isso é bíblico, quando você estuda a fundo a Bíblia, você descobre isso. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava nas pessoas, não residia nas pessoas. Somente sobre reis, profetas e sacerdotes, com o objetivo de neles capacitá-los com poder para cumprirem uma missão específica, num local específico e num tempo específico. Quando terminava o tempo da missão do rei, do profeta ou do sacerdote, o Espírito Santo se retirava deles. Daí a expressão, o Espírito Santo visitava o seu povo. O que é uma visita? Ela vem e ela fica? Minha pergunta. Uma visita, ela vem para ficar ou ela vem para estar um tempo e depois sair e vai embora? A menos que você tenha uma visita diferente. Hein? Vai embora, Alguém pode... vai embora. Isto. Geralmente é assim, não é verdade? Se eu vou na sua casa e me proponho a ficar 3 dias, eu estou lhe visitando por 3 dias. Eu nunca ouvi falar de uma visita de 10 dias. Aliás, até pode haver, mas uma visita de 10 anos. Vamos dizer assim, ninguém visita ninguém por 10 anos. Aí um negócio estranho. 10 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Agora, uma visita de 10 anos não é visita, é uma moradia. E hoje em dia, se você prestar atenção, as pessoas estão cantando corinhos e hinos, como dizendo, Espírito Santo, vem me visitar. Mas espera aí, então tem alguma coisa errada. Jesus falou em São João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, eu e meu Pai viremos nele e faremos nele o quê? Morada permanente. Então aí tem um negócio errado. Pastor, então alguns hinos não estão tendo encaixe ou enquadramento bíblico? Sim, essa é a verdade. Infelizmente, são hinos bonitos, com letras até muito bonitas, melodias lindas, mas estão pecando nesta parte. O Espírito Santo, hoje, ele veio morar.
não nos visitar. No Antigo Testamento, sim, ele vinha para visitar. Por isso que eu estou batendo bem nesta tecla, meus irmãos. O Espírito Santo, hoje, ele reside, ele mora dentro de cada um de nós. Amém? Estamos de acordo com isso? Ah lá, a irmã Ednilson levantou o polegar dele porque ele está de acordo. Não é que, você não está entrando de acordo comigo, é com a palavra de Deus. A palavra de Deus, nesta parte, é inquestionável, a menos que você nunca tenha lido isto ou ouvido falar disto. Aí não quero dizer mais nada. Se você nunca leu ou nunca ouviu falar, é necessário ler. Esse é muito básico, é ler, se informar, está muito claro nas páginas das Sagradas Escrituras, entende? Então, os diáconos foram separados, né, pelo Espírito Santo para cumprirem uma função específica, uma função de diaconia. A palavra diaconia quer dizer servir, servir, certo? E eles foram separados através de imposição de mãos. Vou bater outra vez nessa tecla. Se hoje você vê uma igreja separando alguém, derramando óleo na cabeça, não é que seja pecado, mas não é bíblico. Para os dias do Novo Testamento, não é bíblico. Estão usando um preceito, um princípio, um procedimento que ficou lá no Antigo Testamento. Porque você vai estudar com atenção, Jesus não falou em nenhum momento em derramar azeite na cabeça de obreiros, mas sim, o uso do azeite no Novo Testamento só tem um uso. Alguém sabe? No Novo Testamento, a unção com óleo ou derramamento do óleo só tem um único uso. Vamos lá. Segundo a Bíblia, tem 2 textos que deixam claríssimos. A unção dos doentes. Para os doentes. Está lá em Marcos, capítulo 6, versículos 12 e 13. E Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao 16. Anotou? No Novo Testamento, a unção com azeite ou com óleo é unicamente para a cura dos enfermos. Não que o azeite ou o óleo tenha propriedades curativas. Não, longe disso. O azeite e o óleo não tem como trazer cura, mas é um elemento de fé pelo que declara a palavra de Deus. Está bem claro, irmãos? Está bem claro? Alguma dúvida com respeito a isso? Eu fiz questão de bater bem nessa tecla para os irmãos entenderem que separação de obreiros hoje, segundo a Bíblia, é imposição de mão. Mas, pastor, eu conheço várias igrejas que é derramar a botija de óleo na cabeça. Não é bíblico. Não é pecado, mas não é bíblico, tá? O derramamento de azeite era só para reis, profetas e sacerdotes, antecipando o quê? A vinda, a morada do Espírito Santo sobre o homem no Novo Testamento. Vamos voltar então aos slides? Pastor, Sim. deixa eu falar com o senhor. E quando a igreja apresenta um diácono e que não faz a posição de mão sobre ele? Tem algo errado também. Tem algo errado, porque tem que seguir os critérios bíblicos. A palavra de Deus, até onde humildemente eu tenho entendido, ela é um manual. Concorda comigo? Ela é um manual. Como eu posso dirigir a minha fé? Como eu posso guiar a minha fé se eu não tiver esse manual aqui? Eu tenho que ter esse manual e conhecê-lo pelo menos um pouco. Se tem esse manual fechado, sem ter um conhecimento básico dele, eu estou em maus lençóis, péssimos maus lençóis. E não se assuste, irmão Ednilson. Hoje o irmão vai encontrar milhares de irmãos cheios de boa fé, cheios de boa vontade, com uma garra louca de querer servir a Deus, com uma vontade tremenda, mas não tem uma orientação básica, né? Primeiro, não sabem como usar esse manual. Ninguém nasce sabendo. Concorda comigo, irmão Ednilson? A gente passa a saber no momento que a gente aprende. Nenhum de vocês, obviamente, nasceram sabendo. Nem eu, muito menos. Então, o pouquinho que eu sei hoje é porque alguém um dia decidiu a me ensinar, a me mostrar aqui dentro,
no que tange as coisas ligadas à palavra de Deus. Então, a separação de um diácono, à luz da Bíblia, tem que ser por imposição de mãos, de um presbítero, de um evangelista, de um pastor, imposição. Se isso não acontece, tem um negócio errado. Ou seja, é um completo desconhecimento de um princípio muito básico. Olha, básico demais, que está na palavra de Deus. Não, pastor, fulano não sabia. Peraí, isso está muito estranho. Não encaixa, não faz sentido. Não saber o básico desse livro, eu falo com muito respeito a quem quer que seja, é um pouco vergonhoso. É um pouco vergonhoso. Temos que saber pelo menos uma base desse livro. Por isso que estamos num curso básico de teologia, ou seja, estamos aprendendo o básico. Se alguns dos irmãos lá na frente, depois de findado o curso, quiserem avançar para o médio, para o bacharel e etc., é um assunto muito pessoal. Nenhum de vocês, por exemplo, no que fechar esse curso, são obrigados a avançarem, entende? Mas alguns alunos têm muita fome, muita sede, estão querendo sempre avançar e crescer, ok? Vamos passar de Uma volta outra aos dúvida, slides? só rapidinho, é que Sim, o senhor sim, diga, mencionou diga. o senhor mencionou que várias pessoas dizem assim, o Espírito Santo vai visitar hoje, vamos supor, nós estamos num local, uma pessoa vai e prega, o Espírito Santo hoje vai visitar a sua alma. E essa pessoa já sendo crente batizado, então, ou seja, Deus vai visitar a sua alma hoje. Seria a mesma coisa? Não, Ou o não. Espírito Santo, É, Deus é, já é, vive é, dentro da é, pessoa? não, o Espírito Santo já habita na pessoa. Agora, essa expressão ela é muito mal usada, muito mal usada. Ok. Uma coisa é dizer, Deus visitou o seu povo, que isso é um contexto bem claro do Antigo Testamento, ou seja, ele vinha, ele não habitava, ele estava com o seu povo, ele caminhava, ele estava sobre, aos lados, mas ainda não habitava no seu povo. Isso nós lemos em vários textos do Antigo Testamento. Hoje, infelizmente, por desconhecimento bíblico, alguns pregadores dizem, Deus vai visitar a sua alma. Não, Deus vai encher a minha alma. Uma vez que eu já sou morada do Espírito Santo, observe, irmão, isso é bíblico. No momento que já sou morada do Espírito Santo, bate direitinho com Efésios, que diz, lá no capítulo, se não me engano, capítulo 4, enchei-vos do Espírito. E a experiência do enchimento, é constante. Você não se enche uma única vez. Está sempre se enchendo, porque a nossa natureza pecaminosa humana leva-nos o quê? A perder rapidamente o nosso contato com a presença maravilhosa do Espírito Santo. Ou estou errado? Nenhum de nós conseguimos ficar 24 horas ligados com Deus. Nenhum de nós. Se alguém aqui consegue, me avise que eu vou para a sua casa colocar minha tomada na sua e eu vou ficar 24 horas ligado com você. Me avise, gente. Se alguns de vocês conseguiram essa acrobacia espiritual, pastor, eu estou ligado 24 horas no trono. Olha, eu pego o avião amanhã. Saio daqui de Orlando, quero nem saber que vou pagar $600 de passagem. Vou na sua casa, não esquenta a cabeça, eu pago a minha comida, vou ficar no hotel, mas vou ficar ligado, colocar um tubo, né? Uma conexão em você, porque se você está 24 horas ligado, vale a pena. Eu fazia, de repente, o Evaldo, né? Está 24 horas, imaginando que seja o Evaldo, né? Pessoal, o Evaldo, 24 horas, a casa dele vai ficar cheia de gente querendo colocar conexão. Eu falo isso com carinho, Evaldo. Nenhum de nós conseguimos. Ou estou errado, irmãos? Nenhum de nós conseguimos estar 24 horas ligados no trono de Deus. Por isso nós temos a necessidade de sermos o quê? Constantemente cheios. Então a palavra correta, a expressão bíblica correta é ser cheio, que o Senhor encha a tua alma do seu espírito, encha o seu ser do seu espírito. E essa expressão, o Senhor vai te visitar, é uma expressão, infelizmente, muito mal usada, muito mal colocada, por quê? Quem faz esse tipo de abordagem ou de colocação não conhece a questão do Antigo e do Novo Testamento. Mistura as duas coisas. E a gente tem que ter muito cuidado para não misturar os dois testamentos, embora um está ligado com o outro e vice-versa, mas eles têm funcionamentos um tanto diferenciados, dependendo do que se aborda e, sobretudo, na questão
do Espírito Santo. Vamos lá voltar? Muito boa a sua abordagem, irmão Ednilson. Parabéns, gostei da sua abordagem. Isso aí é pessoa que pensa e vai lá a fundo na profundidade da Escritura. Vamos voltar então com os diáconos. Vamos lá. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a Igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo. Acabamos de falar isso agora. Para administrar esse importante negócio. Não era qualquer umzinho, não. Tinha que ser homens cheios do Espírito Santo. Nesta lição estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a propor medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta até hoje faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Vamos entender isso aqui, irmãos. Jesus foi um diácono? Claro, como é que é? Alguém ficou escandalizado agora. Jesus foi um grande diácono. Vamos entender o significado do termo diaconia. Vamos entender o serviço de escravo e que o discípulo é um serviçal. Vamos lá. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. Porque essa palavra é grega, diaconia, daí diácono. Então, diácono é um ministro, é um serviçal. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Vamos lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas Jesus Cristo também, o Senhor Jesus disse uma certa feita, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Vou repetir esse texto, né? E vou mencionar a vocês, né? Ele, de certa feita, disse que o Filho do Homem veio para servir. Veio para servir. Como é importante o servir. E este texto está em Mateus, capítulo 20, 28. Abra lá comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Anotou? Mateus capítulo 20, verso de número 28. Então, Jesus deixou bem claro a sua diaconia. Na realidade, o seu ministério terreno evidenciou o quanto ele era, ou seja, o quanto ele foi. Ele foi o apóstolo de nossa confissão, de acordo com Hebreus capítulo 3, versículo 1. Ele foi profeta, Lucas 24, 19, está aí nos nossos slides. Ele foi evangelista, Lucas 4, 18, 19. E ele foi pastor, João 10, 11. Mas principalmente diácono por excelência. Vamos lá então conhecer Hebreus 3, 1. Hebreus capítulo 3, versículo 1, esses foram os ministérios que Jesus exerceu no seu período aqui na terra. Hebreus capítulo 3, versículo 1, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Está anotando aí? Está anotando, está nos slides que você foi recomendado por nós a salvá-los. Então, Jesus exerceu o quê? O ministério de apóstolo da nossa confissão.
Também ele foi profeta. Lucas 24, 19. Lucas capítulo 24, verso 19. Ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Não se esqueça, Jesus também exerceu o ministério de profeta. Uau! Terceiro, ele foi evangelista. Lucas 4, 18 e 19. Eu estou lendo esses textos, né? Depois eu vou pedir com que os irmãos leiam outros, mas só para ganharmos tempo. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele também exerceu um ministério aqui na terra de pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 11, 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E por fim, como já lemos, mas principalmente o seu ministério terreno foi evidenciado por sua diaconia, por ter exercido como diácono. Diácono, repito, quer dizer serviçal, aquele que está para ministrar. Significado do termo. O apóstolo Paulo, está aí no nosso slide, o apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Se você quiser anotar, vale a pena. A palavra servo, como está nos originais em grego koiné, é a mesma para escravo, mesma. Doulos, D-O-U-L-O-S, pelo menos se translitera assim. Se escrevem com as letras gregas, mas se translitera, ou seja, se escreve nas nossas letras latinas com D-O-U-L-O-S, doulos. Então, quando o apóstolo Paulo diz: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, na introdução das suas muitas epístolas, o original grego traz a palavra grega doulos, que tanto ela significa servo, como significa escravo. E eu pergunto: o escravo é dono dos seus atos, dos seus pensamentos? Sim ou não? Vamos lá. Se ninguém está respondendo é porque estão de acordo. Vou repetir a pergunta. Geralmente o escravo é dono dos seus atos, dono da sua vontade, é dono dos seus pensamentos, ou seus pensamentos, atos e vontades estão todos vinculados à vontade do seu amo? Vamos lá. Todos ligados à vontade do seu Senhor, né? Tudo ligado à vontade do seu Senhor. Quando dizemos a Cristo, escute, Jesus, tu és o meu Senhor. Isso é pesado. Por que é pesado? No mundo espiritual isso pega muito pesado, porque a palavra grega é Kyrios, quer dizer meu proprietário. Tu és o meu amo. Tu és o meu dominador e governador. Então isso que aí me coloca na posição de escravo. E muitas das vezes nós não estamos condizendo na prática que Jesus é o Senhor e que nós somos os servos. Alguém está me entendendo? Muitas das vezes nós fazemos a nossa vontade e não a dele. Irmãos, uma das coisas mais difíceis para um cristão é dizer: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. É a oração do Pai Nosso. Faça-se em mim o teu querer. Mas no fundo, nós temos aquela vontadezinha: Senhor, faz o que eu quero. Senhor, me dá o que eu quero. Senhor,
No fundo, nós queremos a nossa vontade. Vamos ser sinceros, queremos a nossa vontade e temos dificuldade às vezes em aceitar, às vezes não, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, a gente tem que estar bem ligadinho com Deus, bem ligadinho com o Espírito Santo, com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, tanto no céu como na terra. Essa parte da oração é complicada. É fácil, bastante fácil de falar. Agora, a prática é bem difícil. É bem difícil, porque muitas das vezes queremos que coisas sejam feitas ao nosso meio, da nossa forma. Mas, irmãos, vamos aprender à luz da Bíblia. A forma de Deus ainda é a melhor. O método de Deus ainda é o melhor. A vontade de Deus ainda é a melhor. Não como eu quero, mas como tu queres. Por várias vezes disse o Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Vamos então lá voltar. Vamos. O outro ponto difícil na oração do Pai Nosso é perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Não toca nesse O assunto ser agora, humano não, tem William. dificuldade tão grande de trabalhar o perdão na vida que, William, vamos mudar de assunto. Não toca esse pois assunto é, agora, senão vai ferver a caldeira. Liberar perdão, o quê? Nós, perdoar, nós temos uma grande dificuldade, irmãos, de perdoar. Não vou entrar nesse detalhe, não, porque isso aqui vai ferver demais. Nós sabemos absolver, mas não sabemos perdoar. Sabemos desculpar, mas não sabemos perdoar. Para nós perdoarmos, temos que estar cheios do Espírito Santo, mas cheios mesmo. Não é fácil, não. Não é impossível, não é impossível, porque a oração do Pai Nosso ela foi feita neste modelo para que nós nos adaptemos a este modelo. Mas para nós alcançarmos a capacidade de perdoar aqueles que nos têm ofendido, tem que ser uma ação de Deus, quebrantando a gente, quebrantando. Por isso que tem pessoas que Deus coloca, presta atenção, isso aqui é sério que eu vou falar. E você tem como encontrar isso na Bíblia. Por isso que tem certos cristãos que Deus quebra, Senhor, porque eu estou passando tanta prova? Porque eu estou lutando tanto? Porque eu estou chorando tanto? Porque eu estou sofrendo tanto? Uma das razões, não é a única, uma das razões é Deus estar trabalhando para você aprender a perdoar. Mas, o que eu estou vivendo está doendo. Você quer perdoar? Você quer estar de acordo com a oração do Pai Nosso? Então nós teremos que passar por um processo que Deus sabe como fazer em cada um de nós. Deus conhece, por exemplo, a estrutura do William, a estrutura do irmão Ednilson, a estrutura do Evaldo, a estrutura do nosso irmão Adriano, a estrutura da irmã Cleidiane. Deus conhece a estrutura de cada um de nós e Ele sabe como trabalhar com cada um de nós. Isso eu acho maravilhoso, gente. A maneira como Deus, por exemplo, trabalha com o pastor Jurandir jamais vai ser a mesma que ele trabalha com o irmão Orsino. De jeito maneira. Senão arrebenta o Orsino, eu arrebento o pastor Jurandir. A maneira como Deus trabalha com o Evaldo não tem nada a ver com a maneira como Deus trabalha comigo. Porque ou vai arrebentar a mim ou vai arrebentar o Evaldo. Então, Deus tem... sob medida, Evaldo. Deus sabe como tratar contigo, Evaldo. Deus sabe direitinho, né? Coloca o Evaldo assim, na mãozinha dele. Aqui, meu filho. Eu sei te cuidar, eu sei te tratar, eu sei te abençoar e eu sei te quebrantar também. A mesma coisa comigo. Entende? Porque Deus conhece as nossas necessidades e a nossa estrutura mais íntima. Glória a Deus por isso, irmãos. Que Deus te conhece lá no fundo. Quem é que agradece a Deus? Obrigado, Senhor, que tu me conheces lá no fundo. Nem minha esposa me conhece tão bem como tu. Nem meu esposo, nem meu filho, nem meu amigo, nem meu familiar. Só tu me conheces lá. Você pode estar casado 30 anos, 40 anos. Eu estou há 30 anos casado com a mesma mulher, graças a Deus. E você pensa que eu conheço ela 100%? É ruim, gente. Cada dia minha esposa me dá uma grande surpresa e cada dia eu dou uma grande surpresa para ela. Semana passada, poxa, eu pensei que eu te conhecia. Eu não sou essa caixinha de surpresa, não, né? Eu sou um livro aberto. Mas a gente conversando numa questãozinha bem pequenininha, ela se surpreendeu, né? Como anteontem, né? Na verdade, na segunda-feira, ela fez uma abordagem que me deixou boquiaberta, nada negativo, nada por mal, mas eu fiquei, uau, eu pensei que eu te conhecia, para você ver.
30 anos de casado não quer dizer que a gente conhece o nosso cônjuge a fundo, né? Porque tem coisinhas que só lá dentro, só o Espírito Santo nos conhece. Por isso que como é bom sabermos que nós temos um Deus que nos entende, né? Pobrezinho de mim, não, fica tranquilo. Pode ninguém te entender, mas Jesus, o Espírito Santo, ó, pode acreditar, te entende lá no fundo. Vamos continuar. Temos muita coisa para falar sobre os diáconos. Vamos lá. Então, Jesus fez uma coisa que nós não sabemos fazer. Ele aniquilou-se a si mesmo. O que quer dizer isso? Ele deixou parte do seu poder e da sua glória lá no céu e tomou forma de escravo. Ó, o texto de Filipenses em português diz forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Consegue imaginar Deus perfeito, completamente perfeito, se tornando semelhante ao homem, com detalhe, sem pecado. Mas ele assumiu toda a nossa forma humana, pegou todas as nossas debilidades humanas e limitações humanas, fraquezas humanas, só que sem pecado, totalmente sem pecado. Vamos lá. Segundo a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, a expressão tomando forma de servo denota o sentido de uma condição humilde, ou seja, Deus saiu da sua posição de divindade, de divino, de perfeito, de completo, por uma condição humilde, ou seja, a nossa condição humana. Serviço de escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. João 13, 14, 5. Voltando aqui, que eu estou indo e voltando. Quem de vocês sabiam que o ato de lavar os pés, uma bacia, e enxugar os pés com a toalha, era serviço dos escravos do Império Romano? Quem sabia disso? Vamos lá. Ninguém sabia. Anote isso aí. Era um dos serviços do escravo. Quando chegava a visita em uma casa, o escravo imediatamente sabia o que ia fazer. O que ele ia fazer? Ele pegava um cântaro de água, uma toalha e uma bacia e fazia o quê? Lavava os pés do visitante, seja lá quem fosse. E não importasse o número de pessoas. Se chegou, digamos, um batalhão de 10, haja toalha, haja bacia, haja água. Quando o serviço era muito pesado, você dividia o serviço entre 2, 3 ou até 4 escravos. Mas era praxe. Chegou a visita? Vamos lavar os pés. Isso era muito comum dentro da Palestina, sobretudo porque era uma região muito empoeirada, ou seja, as estradas não eram tão bem calçadas com paralelepípedos como no Império Romano. Mas mesmo no Império Romano, como dentro da Europa, havia esse hábito, porque era um hábito milenar. Começou em torno de 500 antes de Cristo, certo? Então, este costume, ele se perseverou, ele se espalhou dentro de todas as províncias romanas e ganhou uma boa adesão, sobretudo dentro da Palestina, porque era uma região muito seca, e é uma região muito seca e empoeirada. Então, anote aí, o lavar os pés era uma atitude comum dos escravos do Império Romano. Então, Jesus lavando os pés dos discípulos estava deixando bem claro: sou eu escravo de vocês. Uau, que coisa tremenda, né? O próprio Deus se colocando nesta posição. Não há atitude mais comovente de nosso Senhor como relata o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. João 13, 12 e 17 traz essa narrativa. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como relato do lava-pés, demonstrando 3 coisas: serviço, exemplo e humildade. Em outras palavras, um diácono tem que ter esses 3 exemplos que o Senhor Jesus deixou, não é? Serviço, exemplo e humildade. Se você vê um diácono servindo na igreja e você não detecta serviço, exemplo e humildade, tem um negócio errado. Tem um negócio errado. E pastor, então
Os diáconos que eu conheço estão tudo fora da Bíblia. Eu não sei quantos diáconos você conhece assim. Mas é triste dizer, né, que para ser diácono não é qualquer um, não. Muita gente pensa que é porque tem 30 anos de casa, 20 anos de igreja. Ei, meu irmão, eu quero te chamar aqui, ó. Você tem quantos anos de casa, de igreja? 25 anos. Então eu vou te dar uma recompensa. Vou te chamar para ser ordenado a diácono. Gente, parece que como é que fosse prêmio de consolação. O que é isso, irmãos? Diácono não pode ser separado na base de prêmio de consolação, como eu já ouvi e infelizmente presenciei com esses olhos que a terra não há de comer, em alguns ministérios nos quais eu trabalhei no Brasil e aqui. É impressionante dizer isso, você pode não acreditar, mas tem pastores que têm na mente que aquele irmão que está servindo bem 20, 30, 40 anos, vamos dar um prêmio para ele, é como se fosse um prêmio de consolação, vamos dar a ele a diaconia. Você pode até estar matando o irmão se ele não tem chamado. Tem que ter chamado. Não tendo chamado, vai dar uma boa de uma grande dor de cabeça para a igreja e para o irmão que está sendo separado de uma forma inconveniente, sem chamado. Vamos lá. O discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque. Escute essa, queria que vocês já leram isso e todo mundo já conhece essa narrativa bíblica. À direita e à esquerda de Jesus, quando da implantação do seu reino. Vamos lá em Marcos, rapidinho. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, verso 35 e 37. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versos 35 e 37. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhes disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. O que a gente aprende com isso? Até nos dias de hoje, nós vamos encontrar pessoas que imaginam que ser diácono, presbítero, evangelista, pastor é status. Não, agora você me respeita, que eu sou diácono, agora você me respeita, que eu sou presbítero. Opa, agora eu sou apóstolo. Certa feita, creio que eu já falei isso para alguns irmãos, em Boston, eu estava no supermercado, há muitos anos eu não via um irmãozinho diácono muito querido, chamado Armando, né? Pai do Senhor, diácono Armando. Não, para lá. Apóstolo Armando. O quê? Apóstolo. E o senhor? Só deve ser agora apóstolo, né? São uns 10 anos que eu não vejo o senhor. Peraí. Eu continuo sendo pastor, mas com todo respeito, é um nome que eu não consigo caber dentro dele. Por quê? É grande demais. O melhor nome que eu consigo caber dentro dele é servo, escravo. Mas o senhor está se humilhando a si próprio. Não, o senhor deveria ser apóstolo. Porque o senhor não conversa com o nosso ministério. O senhor tem tanto tempo de crente, o senhor poderia ser. Para parar a conversa, meu amigo. Eu não preciso de títulos para confirmar o meu chamado ministerial. Eu já tenho, da parte de Deus, o meu chamado e muito bem confirmado para a glória do nome dele. E eu repito, o nome pastor para mim já é grande demais, não cabe dentro de mim, eu me perco, entendeu? Para mim o melhor título é servo. Então se o irmão não me chamar de pastor, eu não estou nem aí. Se alguns me chamam pastor, eu acredito que é por respeito, não é por decoro. Mas se não me chamar, eu não me incomodo, não. Tanta gente me chama irmão Prestes, servo Prestes. Eu fico bobo da vida, né? Quando me chamam de servo, ó servo, aí eis-me aqui, teu escravo. Eis-me aqui, teu escravo. Não, baixa mais. Vai lá no nível que a mim me encaixa, que é escravo. Irmãos, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus falou, que aquele que pensa servir, mesmo que nós sirvamos a Deus, Jesus mesmo disse, aquele que julga está servindo e fazendo alguma coisa, não passa de quê? De um servo, de um escravo inútil. Então, irmão,
Irmã, você está servindo? Que bom, glória a Deus, você está fazendo a sua obrigação. Se você pensa que está fazendo muito, diz a Escritura, você não passa de um servo inútil, de um escravo inútil. Então, irmãos, vamos glorificar Deus pelo chamado de servir a Ele. E não vamos nos preocupar com títulos. Os homens são muito preocupados com título. Não, não, não. Temos que nos preocupar com a nossa relação, nossa comunhão com Deus e o nosso amor em servi-lo. Amém, queridos? Quem está preocupado aqui em servir? Servir. Alguém está preocupado em servir? Vamos batalhar para servir, irmãos. E nós estamos aqui para servir, para aparecer diante dos homens. Tem gente que está servindo para dizer, eu estou aqui, estou aqui, ei, estou aqui. Irmãos, não precisamos fazer isso aqui para nos apresentar, para nos exibir. Alguém acidentalmente abriu o áudio, está vazando aqui um sonzinho. Se puder fechar, eu agradeceria. Obrigado. Isso, porque estava vendo aqui um som estranho, acredito que alguém acidentalmente abriu o seu áudio, né? Porque se tem alguém por detrás de você, o áudio vai vazar e vai ficar difícil a gente ouvir a mim mesmo e vocês ouvirem. Perfeito. Compreender, então, nós somos chamados definitivamente para servir. Vamos lá de novo. Como já falei, os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus, né? Porque ele veio para servir. Os discípulos queriam uma posição de honra. Não, isso é um negócio complicado. A proposta do Nazareno nunca foi de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra a sua resposta a eles. Marcos capítulo 10, olha a resposta que Jesus dá àqueles meninos, ficaram bem sem graça. Marcos 10, 43, 45. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, no grego diáconos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A diaconia de Jesus está centralizada na disponibilidade de servir o próximo. Vamos entender aqui agora a instituição dos diáconos, o conceito da função, a origem do diaconato e a escolha dos diáconos. Eu falei a vocês que essa aula hoje a gente ia dedicar bem a fundo com respeito a esta situação. Minha pergunta, todos entenderam, irmãos, que o maior de todos os diáconos que pisou esta terra chama-se Jesus de Nazaré? Quantos entenderam? Que é o maior dos diáconos. Amém. Todos entenderam? Ninguém ficou com dúvida? Isso. Ele é o maior exemplo de diaconia, de serviço, de ministério. Ninguém consegue superar a diaconia que Jesus exercitou nesta terra. E ele é o nosso modelo. Tem que ser o nosso modelo. Tem que ser o nosso exemplo de diácono. Paulo foi um bom diácono? Foi. Estevão foi um bom diácono? Foi. Filipe foi um bom diácono? Foi. Mas nada comparado ao exemplo deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos então agora à instituição dos diáconos. Como é que aconteceu isso aqui? Vamos lá. Conceito da função, como já falei, a palavra diácono, do grego diáconos, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos nos tempos do Novo Testamento. Essa é a definição do dicionário Vine. Então, diácono é um voluntariado, diaconato é um voluntariado. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono, já falei, e está aqui, é doulos. Esta refere-se a um servo ou a um escravo. Anote isso aí, Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta
é do serviço voluntário prestado pelo ministro, servo ou assistente para alguém. Então, um diácono, além de ser um serviçal, além de ser um servo, ele, na verdade, ele é um escravo. A origem do diaconato, a bênção, o problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos no Novo Testamento. Então, houve uma reivindicação sobre um problema que foi gerado o quê? Uma tremenda bênção. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega. Lá em Atos 6:1 nos confirma isso. Esse era o problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas, que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram sua assistência. Atos capítulo 6, versículo 1. A escolha dos diáconos para resolver o impasse, orando e impondo-lhe as mãos os apóstolos, separaram os 7 irmãos. Mas quais eram as suas características? Quais eram os seus requerimentos, as suas credenciais? Primeiro, de boa reputação. Segundo, cheios do Espírito Santo. E terceiro, sabedoria para administrar uma questão étnica e social. Olha que interessante isto. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la a resolver a questão reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolveram a questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Então, aprendemos com isso que o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, descreve a instituição do ministério de diácono. Ficou claro, irmãos, que biblicamente os diáconos foram instituídos lá em Atos capítulo 6, devido a um problema étnico, ou seja, um problema que estava envolvendo as viúvas judias, na verdade, as viúvas gregas, as viúvas gentias, que precisavam de quê? De assistência, e elas não estavam recebendo esta devida assistência. Os apóstolos, os presbíteros, acharam que não era conveniente eles assistirem às mesas e deixarem o ministério da palavra. Daí o Espírito Santo orienta eles a escolherem 7 homens cheios do Espírito Santo, com maturidade, com sabedoria, para administrarem este lado social que até então era deficiente. Todos entenderam, irmãos? Biblicamente isto? Todos? Nenhuma dúvida? Se tem alguma dúvida, alguma pergunta a ser feita, pode fazer. Até agora só o William e o nosso irmão Ednilson, né? Gostei da abordagem do irmão Ednilson, né? Tá retumbando aqui dentro da minha cabeça até agora. Gostei. Irmão Ednilson, ele é quietinho, mas quando larga o mistério, larga com força. Parabéns, irmão Ednilson. Continue assim, que Deus continue lhe usando. Você não é obrigado a participar, entenda isso. Você não é obrigado a participar, mas se você deseja participar e tem alguma dúvida ou algo a acrescentar, fique bastante à vontade, né? Não quer dizer que se você está quietinho é negócio ruim. Não. Fica bem à vontade. Eu sei que alguns estão quietinhos ouvindo e querendo melhor aprender. Vamos então agora a uma outra parte sobre a questão da diaconia de grande importância. Vamos lá. O perfil e função do diácono. Vamos estudar a qualificação do diácono, a função dos diáconos em Atos 6 e a função dos diáconos hoje. Vou repetir que isso aqui é importante
e super interessante. Primeiro, as qualificações do diácono. Segundo, a função dos diáconos em Atos 6. E a função dos diáconos hoje. Vamos lá. Qualificações do diácono. As qualificações do diácono descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada elas diferem da atribuição ética exigida aos bispos. Está lá na primeira carta de Timóteo e na carta a Tito. Vamos lá. Caráter moral. 1 de Timóteo 3,8. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre neles. Isto é, sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Presta atenção, irmãos. Diácono que fala uma coisa agora e fala outra coisa depois. Ah, perdão, eu me enganei. Não, eu me equivoquei. Tudo bem, errar é humano, mas repetir no erro já não é mais humano. Já é falta de vergonha ou falta de qualificação. Já é um problema de caráter. Alguém está me entendendo, gente? A palavra deve ser sim, sim, não, não. Então temos que ter muito cuidado aqui, ó. A nossa boca tem que ser fonte de bênção, não de confusão ou de maldição. Diácono que fala demais, por exemplo. Que pecado há em falar demais? Muitos segredos podem ser revelados no falar demais. Falar o suficiente, ser discreto, ouvir e saber guardar o que está se ouvindo e falar na hora certa. Porque se nós não soubermos falar na hora certa, nós vamos criar um descrédito sobre a nossa vida cristã, sobre o nosso ministério, sobre o nosso testemunho. Então, uma das características que devem ficar bem evidentes na vida de um diácono, que não é diferente para os presbíteros e pastores, é ter cuidado com a palavra. Ela é sim, sim ou não, não. Fora disso, como disse a Escritura Sagrada, a procedência é diabólica. Vamos lá, então? Vamos lá. A ganância por dinheiro tem de passar longe da vida, pois sua função é exatamente executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Diácono ganancioso. Ih, pastor, eu conheço as dúzias, então ele está no lugar errado. Diácono, ele tem que ter graça e sabedoria na administração disso aqui. E não ter olho grande sobre o dinheiro, ser ganancioso, ambicioso. Qualquer um na igreja pode ser ganancioso e ambicioso, menos os diáconos. Sério, é o que diz a Bíblia. Vamos ler daqui a pouquinho a primeira carta a Timóteo para você entender isso com mais propriedade. Mas se você conhece, eu falo com muito respeito, algum diácono ambicioso, ganancioso por isso aqui, então ele está na posição completamente fora do lugar. Quem o separou a diácono, sabendo que é um homem ganancioso, ambicioso, está numa posição completamente errada, nada agradável ao coração de Deus. Vamos lá, então? Caráter espiritual. Ter plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, como nos ensina Romanos 16, 25. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Entenda-me isso, irmãos. A Bíblia não está exigindo que o diácono tenha que ser perfeito. Não existe a perfeição. Mas o seu caráter na moral e na sua vida espiritual tem que ser sem mancha, ou seja, sem o que acusar. Tem muitos diáconos com comportamento duvidoso. Seu caráter moral é duvidoso,
seu caráter espiritual é duvidoso. Deixa eu perguntar a vocês, vamos ser bem sinceros, à luz da Bíblia. De todas as pessoas, além de Deus, porque entendam isso, quem nos conhece melhor do que ninguém é Deus. Concordam comigo? Você pode ter a sua esposa, seu esposo, seus filhos, fora a pessoa que mais nos conhece, em primeiro lugar, é Deus. Sim ou não, gente? Deus. E depois de Deus, quem nos conhece assim, ó, coladinho, cara a cara, tete a tete, nariz a nariz, olho a olho, rosto a rosto. Vamos lá, quem nos conhece depois de Deus, bem de perto? E ninguém está se atrevendo a dar essa resposta. Gente, vocês estão meio com medo, não. Eu tenho certeza que Esposa. não. Depois, hein? As nossas esposas. A nossa família. Minha mãe. Yeah! A nossa família, irmãos. Ou não, eu estou errado. Depois de Deus, quem nos conhece melhor? Não é a nossa família? Nossa esposa, nossos esposos, nossos filhos, nosso papai, nossa mamãe. E muitas igrejas americanas aqui nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem disso, parece que vai só como novidade. Quando separam diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, passam pelo crivo da família. Uma coisa é o obreiro ter aquela aparência bonita, santa, abençoada no meio da congregação. E outra coisa é em casa. Então tem algumas igrejas que reúnem o candidato com a família. Minha irmã, queremos saber quem é o seu esposo. Como é que é? Quem é o seu esposo na sua casa? Filhos, queremos saber quem é o seu pai em casa. Ah, aí quem deve, irmãos, sua camiseta fica suando frio. Meu Deus, agora vão revelar quem eu sou. Agora vão revelar o pilantra que eu sou, ou o sem vergonha que eu sou. Irmão, ser crente na igreja é fácil demais. Sim ou não? Muito fácil. Fácil. Ser em casa é que o negócio aperta. Porque a primeira igreja começa dentro da minha e da sua casa. Ou não, irmãos? Vamos lá? A nossa primeira igreja começa dentro de casa. É dentro de casa que a sua esposa te conhece. É dentro de casa que o seu esposo te conhece. É dentro de casa que os teus filhos te conhecem. Não te conhecem, nos conhece. Às vezes eu vejo as esposas de pastores assim, de braço cruzado, olhando sério, como querendo dizer, vai enganando, que essa aqui você não engana. Eu vejo às vezes filhos de pastores olhando seus pais pregando no púlpito. Eu faço aquela leitura, não é julgar não, irmãos. Tá ali, ó. Tá ali meu pai, sem vergonha, querendo enganar a igreja, mas ninguém sabe quem conhece meu pai sou eu lá dentro de casa. Irmãos, é muito fácil enganarmos na igreja, dentro de casa. Aí eu quero ver. Por isso, irmãos, a família pesa muito na separação de obreiros. Vamos ver qual é o critério, como a Bíblia nos coloca, isso é interessante. Qualificações do diácono. O candidato tem que ter caráter familiar. E esse caráter familiar é marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial e devem respeitar os seus filhos para obterem o mesmo. Como é que é? Como é que é? Vou repetir. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. E a exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial, devem respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. Abra sua Bíblia, primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Vamos fazer uma rápida leitura.
E aí você vai entender à luz da Bíblia, e vai entender que não é coisa da minha cabeça. Não, pastor Luiz Prestes escreveu um negócio meio engraçado, né, para nos intimidar. Não estou aqui para intimidar ninguém, não. Eu estou aqui para mostrar a palavra de Deus. Se você quer aceitá-la na sua vida, aleluia, glória a Deus. Se você não quer, há uma escolha que você vai fazer. Mas o meu dever diante desta tão grande nuvem de testemunhas é alertar você à luz da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, primeiro versículo. Saúde para quem está tossindo ou espirrando. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Pausa. A palavra episcopado, ela vale para presbítero, evangelista e pastor, que no grego é episcopos. Por isso não é errado dizer que algumas igrejas, ao invés de adotarem o título de pastor, usam o título de bispo. Então é praticamente a mesma coisa, não está acima não. Se você pensa que bispo está acima de pastor e presbítero, é exatamente a mesma coisa, só que era uma denominação grega usada muito nos tempos do apóstolo Paulo. A expressão pastor era muito pouco usada, começou a ser usada a partir do quinto, sexto século depois de Cristo. Vamos lá. Versículo 2, que o bispo, aí entra o diácono, pastor, evangelista, seja irrepreensível, quer dizer, não tem nada que acusá-lo. Marido de uma mulher. O texto grego diz de uma só mulher. Por quê? Era muito comum ali na cidade de Éfeso, aonde Timóteo estava sendo colocado como pastor, casos de bigamia e poligamia. Era muito comum obreiros terem 2, 3, 4, 5, até 6 mulheres. Então está bem claro aqui, marido de uma mulher, mas o texto grego diz de uma só mulher, ou seja, que o obreiro não se envolvesse com casamentos que envolvessem bigamia ou poligamia. Vigilante, sóbrio, o que quer dizer sóbrio? Não dado a ficar embriagado, bêbado, porque havia um consumo sistemático de vinho pela cultura local, mas alguns se excediam e ficavam o quê? Bêbados, embriagados, por isso que Paulo fala sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ih, pastor, pegou. Eu conheço tantos diáconos que não são aptos para ensinar. Biblicamente, então, tem um negócio fora do lugar. Jesus da glória, eu sou diácono. Digamos que aqui tenhamos algum diácono. Deus, não estou julgando. Mas eu não estou ensinando, e agora? Corre atrás. Porque é um dos requisitos bíblicos. Apto para ensinar. Aí inclui também os bispos. Não dado ao vinho. Paulo bate bem nessa tecla. Não espancador, porque haviam obreiros que espancavam suas esposas. Não cobiçoso de torpe ganância. Amavam, isso aqui, mas demais. Mas moderado, não contencioso, ou seja, não dado a contendas, a brigas. Não avarento. O que é avarento? Amante ao dinheiro. Porque a avareza é o amor ao dinheiro. E governe bem a sua própria casa. Olha só, começa em casa. Tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Aí no versículo 5, tá lá? Tá lendo comigo o versículo 5? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então o exemplo começa em casa. Versículo 6. Não neófito. O que quer dizer não neófito? Não, novo convertido, ou seja, novo convertido não serve para diácono, não serve para presbítero, não serve para evangelista, não serve para pastor. Então, mas acontecia muito no tempo de Paulo, né? E muito ali na cidade de Éfeso. Pessoas de 2 meses de fé eram levadas ao diaconato. Não, isso é contra a orientação da palavra de Deus. Por quê? Para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Versículo 7.
Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Olha que coisa séria isso aqui. Versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Agora, observe o versículo 10 aqui comigo. 1 de Timóteo 3,10. Já estamos pertinho de terminar nossa aula. E também estes sejam primeiro o quê? E também sejam esses primeiro o quê? Alguém pode completar o versículo aqui para mim? Provados. Provados, testados, experimentados. De 10 igrejas hoje, não estou lançando isso como uma crítica, por favor. Eu pergunto a mim e pergunto aos irmãos. Quantas igrejas provam diáconos antes de separá-los e colocá-los em funções? Dou uma resposta, poucas. Não vou dizer quantas, mas são poucas. Conheço ministérios de igrejas hispanas aqui na Flórida, na Califórnia, em Illinois, em Massachusetts, que tem um título chamado Diácono à Prova. O que é o diácono à prova? Separa o candidato a diácono e coloca ele no molho por 1 ano. Opa! E ele aguenta? Se tem chamado, sim. Se tem chamado, ele vai se submeter à prova. Se ele não tem chamado, no meio do caminho se descobre. Irmãos, é a coisa mais impressionante. Eu trabalhei numa igreja no Rio de Janeiro e o ministério usava esse título, diácono à prova, e era 1 ano. De 55 candidatos, sabe quanto sobrava depois de 1 ano? 9. 9. Em média, 9, 10. Querendo dizer que a maioria não tinha o chamado. Estavam ali querendo só ter o título, mas não tinha o chamado e não estavam preparados. Que coisa boa, irmãos, quando se atende à orientação bíblica, porque evita dores de cabeça para a igreja. Alguém está me acompanhando? Amém? E se evita dores de cabeça para a pessoa. Então, irmãos, que Deus use de misericórdia, que possa falar ao coração dos líderes, dos pastores, a considerarem esta abordagem bíblica. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Anote isso aí para você não se esquecer. Nós vamos parar exatamente neste pontinho aqui, neste pontinho, deixa aqui eu anotar a parte do slide que nós estamos falando. Então, nós vamos parar nessa parte aqui do slide, tá? Você aqui, ó, perfil, função do diácono. Então, na próxima aula, a gente volta a dar a continuação. Eu já sabia que nós gastaríamos 2 aulas falando sobre o diácono, tá? Então, anote aí. Então, na próxima aula, nós estaremos retomando esses slides. Eu peço que você, então, por favor, leia a página 8, 9 e 10, 11, até o finalzinho da página, deixa eu ver aqui, até a página 19, porque na próxima aula a gente já vai entrar sobre liderança. Aí vai ser uma outra temática que também vai falar bastante forte aos nossos corações. Amém, irmãos? Dúvidas, perguntas? Porque eu quero corrigir a primeira página dos exercícios. Lembra-se? Alguém se lembra que eu falei que nós íamos corrigir os exercícios? Sim ou não? Ou eu estou enganado? Isto. Antes de nós corrigirmos os exercícios, hoje era suposto alguns irmãos fazerem a segunda chamada da prova de mordomia cristã. Eu vou mudar de novo essa data, porque eu estou vendo aqui a ausência de vários irmãos que não fizeram. Então, por mais que eu tenha aqui a presença de alguns irmãos, não seria conveniente eu fazer hoje. Inclusive, eu vou avisar com algumas postagens no grupo, tá? Alguns irmãos que não puderam fazer, nós temos aqui temos 2. Bom, o irmão Ednilson, como já orientamos, ele vai ser orientado a fazer um trabalho, como já havíamos conversado com ele. Mas nós temos aqui o irmão Orsino, o irmão Welton, o irmão Victor, que não puderam. Se vocês não se importarem,
eu vou colocar mais uma data mais à frente. A próxima semana, então, vai ser a data que a gente não vai mudar. Então, para dar mais tempo, também o pastor Jurandir, que também não pôde. Então, próxima semana, vamos fazer essa prova para, então, terminarmos com esta situação, para não se prolongar por mais tempo, tá? Para dar mais tempo para vocês se prepararem. Então, vai ser definitivo, tá? Então, anote aí. Quem não fez a prova da matéria de mordomia cristã estará fazendo na próxima semana, e os irmãos que eu não pude liberar a nota, eu estarei liberando no transcurso dos dias, né? Peço um pouquinho da paciência de vocês, porque também eu tive essa situaçãozinha da saúde de minha esposa, não estou usando isso como desculpa, mas infelizmente me complicou um pouquinho no meio do caminho. Vamos então, meus irmãos, corrigirmos somente lá no finalzinho dos exercícios, tá aqui, ó, essa parte aqui, do 1 ao 10, do 1 ao 10, somente, do 1 ao 10. Pastor, Sim. podia perguntar só sobre a prova, como que vai ser a prova de segunda chamada? Nunca fiz, qual que é o critério, como é que funciona? Praticamente semelhante à de primeira chamada, né? Praticamente igual, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma alteração, entendeu? Pelo fato que o irmão não fez a primeira data, faz a segunda, mas não tem absolutamente nenhuma alteração, nenhuma novidade, nenhum critério especial, né? Como o irmão já fez as demais outras, né? Então é praticamente a mesma, só mudando a data, tá? Fica bem tranquilo, né? Que o mesmo Deus que tem iluminado o Senhor até aqui continua. Não vai haver maiores dificuldades. Você vai fazer de gol, de costas, de bicicleta e de olho fechado. Como para um bom palmeirense que é o senhor, né? O senhor sabe que os palmeirenses são dados a fazer isso, né? Bons gols. O senhor sabe a quem eu me refiro, né? Bons gols de bicicleta. Não vou entrar nos detalhes, porque aí a gente entraria num debate futebolístico e palmeirense. Vamos lá, gente. Assinale com C para definir a alternativa certa e E para a alternativa errada. Só do 1 ao 10, tá bom? Número 1. O obreiro não deve se preocupar em evitar a linguagem própria ao seu ofício. Essa declaração, ela é certa ou errada? Preste atenção. Leia bem e dê a resposta se ela é errada ou se essa declaração é certa. Vamos lá. Errada. Completamente errada. O obreiro deve se preocupar. E nós colocamos aqui não se preocupar. Então, o número 1 é errada, porque ele deve se preocupar em evitar a linguagem própria no seu ofício. Número 2. Então, número 1, letra E. Número 2, o obreiro deve ter cuidado com os gestos. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Imagina um obreiro com alguns gestos obscenos. Meu Deus, misericórdia em plena igreja. Então, número 2, certo. Número 3, as duas palavras-chave do relacionamento social de todo obreiro é obrigado e faça. Essa declaração é certa ou errada? Certo. Errada. Certíssimo. Certíssimo. E faça, né? Obrigado é a Obrigado. palavra-chave. A Faça. outra é obrigado, por favor, não? Obrigado, por Concordo. favor, e faça. Obrigado, por favor, e faça. Então, é a trilogia do obreiro. Obrigado, por favor, e faça. Porque uma está ligada à outra. Interessante. Então, número 3, correto, certo. Não. Cuidado, porque aqui nós temos várias pegadinhas, né? Você tem que ler com bastante atenção, né? Eu sou dado a fazer isso para testar se o aluno está ligado. Se o aluno está desligado ou está ligado pela metade, ele derrapa. Número 4. pastor, Quando um obreiro... mas- Sim. Desculpa, mas é porque o senhor usou o verbo de uma maneira indefinida, porque para nós o correto, se eu fosse considerar correto, eu diria, ele é obrigado e eu faço. Quando o senhor faça, é uma voz, é um imperativo, então já não é tão serviço. Gostei da abordagem. Pastor Jurandir foi lá na veia interpretativa e etimológica. O pastor Jurandir entendeu que isso foi feito propositalmente para deixar o aluno a pensar em fazer a abordagem que ele acabou de fazer. Está corretíssimo, pastor, mas nós temos que ter cuidado na leitura e na consequente interpretação. Perfeito, pastor Jurandir. Só por causa dessa sua abordagem, vou lhe dar 40 pontinhos para o seu sorriso. Aumentar. Pronto.
40 pontinhos. Não, Pastor Jurandir é fantástico. 40 pontinhos. Isso. Essa abordagem aí foi super apropriada. Parabéns. Vamos lá. Número 4. Quando um obreiro se referir a um colega de ministério, não há necessidade que ele o faça com respeito. Essa declaração é certa ou errada? Errado. Errada. Tem que fazê-lo com respeito. 4 é. Número 5, o obreiro deve e pode agir de forma ditatorial, ou seja, o obreiro pode agir como um ditador qualquer. Certo ou errado? Errado. Errado? Nunca, nunca. A Bíblia proíbe isso. 6, o obreiro deve única e tão somente avaliar o perfil de liderança de seus liderados ou subalternos, se ela está enquadrada no modelo bíblico. Essa declaração ela é certa ou errada? Certo. Certa, certíssima. Número 6, certo. Número 7. Alguns diáconos exerciam também o ministério da palavra, de acordo com o livro de Atos. Essa declaração é certa ou errada? Certo. Certo. Quem eram esses diáconos que também exerciam o ministério da palavra? Lembram-se? Estevão. Felipe e Estevão. Felipe e Estevão. Excelente. Felipe e Estevão. Número 8. Então, a 7 correta. Número 8. Dentre as várias funções dos diáconos, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências é uma delas. Certo ou errado? Certo. Certo. Certíssimo. Então, 8C. 9. Paulo, quando escreveu a Timóteo e a Tito, enumera pelo menos 20 qualificações que os presbíteros e diáconos precisam ter. Essa declaração é certa ou errada? Certo. Certíssima. E, finalmente, número 10. O termo irrepreensível está ligado tanto a não merecer censura quanto a ter uma boa reputação. Essa declaração é certa ou errada? Certo. Certíssima. Para quem se perdeu, eu repito as respostas. 1 é 2 e 3 C. 4 e 5 é 6, 7, 8, 9 e 10 C. Próxima aula, vou estar corrigindo o assinale com único X para afirmar a alternativa correta. Tem 6 questões, você só vai fazer as 6, para corrigirmos na próxima aula. Se quiser fazer as demais, fica à vontade. Mas para a próxima aula a gente vai corrigir só da número 1 a número 6, e você vai escolher só uma para colocar o X, tá? O livro de Atos dos Apóstolos nos revela a instituição do quê? Aí tem 5 perguntas, 5 colocações, 5 respostas. NRA, para quem não sabe, é nenhuma das respostas anteriores. NRA, nenhuma das respostas anteriores. Ok, gente? Finalizamos a nossa aula de hoje. Quero agradecer a participação dos que puderam estar hoje conosco, William, irmão Ednilson, nosso irmão Adriano, seja bem-vindo, nossa irmã Cleidiane, recebi a sua mensagem, irmã Cleidiane. Já deu tudo certo. Naquela situação que a senhora me apresentou, estamos em oração, já deu tudo certo. A gente vai se alegrar com o resultado em vitória em nome de Jesus. Obrigado, Amém. irmã Angélica, pela sua participação, pastor Jurandir, Evaldo, irmão Victor, que hoje na correria do trabalho esteve, né, no Invisível, e nosso irmão Orsino. Os irmãos, então, que não fizeram ainda a prova de mordomia, não teremos outra data senão a próxima quinta-feira, dia 25. Não teremos outra data, não vamos adiar mais. Então, dia 25 vamos terminar inclusive a aula um pouquinho mais cedo, perto de 9h30, 9h45, para dar chance aos irmãos que não fizeram a sua segunda chamada da prova. Muito obrigado mais uma vez, Deus os abençoe. Também eu quero agradecer aos irmãos que já fizeram seus pagamentos do mês de abril, tá? Muito obrigado. Se você ainda não fez, não se esqueça até o dia 30, né? Isso não se inclui nosso irmão Adriano, que já está certinho, está tudo certinho com o irmão Adriano. Já os demais irmãos, na medida do possível, se ainda não fizeram, lembre-se, você tem até o dia 30 de abril
para fazer o seu pagamento sem a devida multa. Muito obrigado desde agora, Deus lhes abençoe. Vamos então terminar esta aula de hoje com uma palavra de oração pelo nosso irmão Evaldo, né, que já está com o seu áudio aberto. Lembre-se da pessoa de minha esposa, irmã Maria Luísa. Precisa das vossas orações, né? A situação de saúde de minha esposa está um pouquinho delicada, está sendo guiada, assessorada por um tratamento médico, mas está um pouquinho delicada e confiamos que Deus vai trazer a restauração e a vitória no poderoso nome de Jesus. Nosso irmão Evaldo, então, levantando a sua voz, agradecendo a aula de hoje. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela aula de hoje, pelo que foi ensinado, que possamos aplicar em nossas vidas, que possamos fazer o melhor para ti. Por isso, Senhor, nós fomos chamados para prestar um bom serviço, não somente à tua casa, como em qualquer lugar, porque somos chamados de Aleluia. Cristos, ou seja, pequenos Cristo. Senhor, também eu quero orar pela esposa do pastor que está nessa situação. Tu, Senhor, é o Deus que cura, Senhor, qualquer doença. Nada é impossível para ti, Senhor. Nós cremos no milagre, nós cremos na completa restauração dela, Senhor. Glória a ti, Senhor. Como também, Senhor, todos os nossos irmãos, todos que estão presentes nessa sala, se necessitam de alguma coisa, Senhor, entra com providência. Que possamos ter, Senhor, um fim de semana, Senhor, abençoado e em paz, sabendo que tu estás no controle de todas as coisas. Sim, Assim Senhor. nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para finalizar a nossa aula de hoje: seriedade, Seriedade. Seriedade, compromisso, Compromisso. compromisso, disciplina, Disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, 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 disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. Disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça É necessário que ele necessário cresça que ele e cresça que eu diminua. Que eu diminua. e eu É diminua. necessário que ele cresça É e necessário que que ele eu cresça diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário e É que eu necessário que ele cresça e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, no coração de vocês, bem grande. Muito obrigado, Deus Amém. os abençoe. Amém. Ótimo final de Amém. quinta-feira, ótimo final de semana. E vejo vocês na próxima quinta, se Deus quiser, dia 25 de abril. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Amém. Amém.